Fala pessoal, trazendo aqui a solução da nossa questão de desafio, né? Essa questão envolvia aí o tópico de função do primeiro grau. E aí é o seguinte, não é uma questão difícil, bastava a gente saber o básico de função do primeiro grau. Olha só, vamos ler a questão e aí a gente vai desenvolver aí. Considere a função f de x igual a x mais 1, que relaciona cada valor de x a um valor y. Essa função pode ser representada graficamente em um plano cartesiano. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que descreva corretamente o gráfico dessa função. É uma reta vertical que passa por esse ponto, é uma reta crescente que passa por esse ponto, é uma reta horizontal que passa por esse ponto, uma reta decrescente que passa por esse ponto, ou uma reta crescente que passa por aqui. Aí é o seguinte, ó, quando a gente fala de função afim, é toda função desse tipo, f de x igual a x mais b. Ela tem pontos, né? A gente vai ter pontos que a gente vai achar de acordo com o valor de x, a gente tem um correspondente y, que a questão falou ali no começo. Quando a gente pega um valor de x, usa na nossa regrinha aqui, na nossa função, a gente vai encontrar um y. E olha só, já quando a gente fala aqui da representação gráfica, só destacando, né? Quando a gente fala de uma função afim, a representação dela é uma reta. E aí, quando a gente fala da representação gráfica de uma função afim, a gente tem três possibilidades. Quais são essas três possibilidades? Como é que a gente vai descobrir? Você vai olhar para o seu coeficiente angular, para esse valorzinho que acompanha o x. Esse valor A vai te descrever, vai te dizer como é o gráfico da sua função. Então, existem três possibilidades. Qual é a primeira? O A sendo maior do que zero. O que é que isso acontece? Você vai lá para o plano cartesiano, tá aqui o plano cartesiano, eixo y, eixo x. A nossa reta que representa a função é uma reta crescente, ó, se y é maior que zero, se é um valor positivo, a sua função vem crescendo assim. Agora, se seu valor de A for menor que zero, o que acontece? Se aqui era crescente, aqui vai ser o contrário, quando o nosso A é menor que zero, é decrescente. Então, quando você pega a sua representação gráfica da sua função, se o seu A é menor que zero, a representação gráfica dessa função vai ser o contrário. Em vez de estar crescendo, ó, vai estar o quê? Diminuindo. Então, vai ser decrescente. E o último caso, a última possibilidade, é o A ser igual a zero. Quando é que o A vai ser igual a zero? Quando você olhar para uma função e não tem um valor com x. Por exemplo, se eu olho bem aqui para essa função f de x igual a 2. Tem algum valor aqui nessa parte acompanhando x? Não tem. Então quer dizer ó, que nosso A é zero. Então, quando A é zero, como é que vai ser a representação gráfica desse tipo de função? F de x. Aqui está o nosso eixo y, aqui está o eixo x. Quando o nosso A é zero, a nossa função ela nem cresce, ela nem decresce. A gente chama de função constante. E como é que vai ser a representação gráfica disso? Vai ser uma reta horizontal. Seja passando aqui na parte de cima, seja passando aqui embaixo, seja aqui, ó. Não vai ter assim os dois ao mesmo tempo. Não vai ser assim ou assim. Eixo X, aqui é o eixo Y, e ela viria passando aqui na região por baixo. Imagina que é uma reta, né? Isso aqui está bem retinho. Certo? Então, ó, de posse disso aí, a gente já pode analisar e descartar algumas alternativas. Ele diz assim na letra A, uma reta vertical. Tem possibilidade de ser vertical? Vertical é isso aqui, ó. Tem? Não tem. Então não pode ser a letra A. Uma reta crescente. Quando a gente olha aqui para essa nossa função, pode ser crescente? Olha só, quem é a nossa função? F de x igual a x mais 1. Aí você olha para ela, eu te pergunto, quem é o valor A? O A é quem acompanha o x. Tem alguém aqui acompanhando o x? Ah, professor, não tem. Em tese, quando não tiver ninguém acompanhando o x, é a mesma coisa de ter um 1. Então, o nosso A é 1. 1 é maior que zero? 1 é positivo? Sim. Então, ela é o que? Crescente. Pode ser decrescente? Não, porque nosso A é positivo. Pode ser constante? Não, porque nosso A é diferente de zero. Ou seja, a letra A a gente já descarta. A vertical nem existe aqui a possibilidade. Pode ser crescente? Pode, né? Então a letra B pode ser. Uma reta horizontal?
reta horizontal, ó, constante quando A é igual a zero. Nosso A é igual a zero? Não. Então, descarta aqui a letra C. Letra D. Uma reta decrescente? É decrescente? Não, porque o A é positivo. O A é maior que zero. O A precisaria ser menor que zero para ser decrescente. Então, quando eu olho para essa função, ela pode ser uma reta crescente, fala aqui na letra B, e na letra E também diz que pode ser crescente. Só falta agora a gente descobrir por qual ponto ela passa essa reta. Se é aqui ou se é aqui. Se é no 0,1 ou se é no 1,0. Então, o que eu destaquei para vocês? O papel do coeficiente angular, do A, na função afim, na função linear, na função do primeiro grau. Agora, quando a gente olha para o B, ele vai dizer alguma coisa para a gente? Vai. Quando você olha para o B, o valor de B é onde a função trisca no eixo y. Sempre que você vê uma função afim, uma função do primeiro grau, é o mesmo nome, né? Representa a mesma coisa, só são nomes diferentes, aliás. Sempre que você vê, você olhar para a função, aí você vem para cá, quem é o B? É o cara que está sem x, ó. Quem é o B na nossa função? É 1. Esse valorzinho de B representa onde a função trisca no eixo x. Trisca é a mesma coisa de intersectar. Então é onde ela trisca no eixo y, aliás, foi mal. Então, ó, começa o esboço dessa função. O gráfico dela é uma função crescente. Ela é crescente, tá aqui, ó. Eixo x, eixo y. Onde é o 1 no eixo y? É mais ou menos bem aqui. Eu vou colocar o 1 por aqui, ó. Então, a nossa função, ela vem. Agora eu vou fazer uma reta, agora vamos garantir, ó. Ela vem crescendo, ó, e passando pelo ponto 1 ali. É o valorzinho de B. O valor de B representa onde a nossa reta da função aqui vai triscar ó, no eixo Y, que é esse eixo vertical. Então, ó, ela trisca bem aqui no valor 1 do eixo Y. E aí eu pergunto para vocês, quais as coordenadas desse pontinho? Aí você vai olhar. Esse ponto aqui, quais as coordenadas dele no X? Quando você projeta ele no X, ó, ele está batendo onde? Está batendo aqui no meio. Qual é essa coordenada aqui? Aqui vale 0. Então, ó, o X aqui é 0. E qual é o valor de Y? 1. Ela ficou meio ruim de ver. Então, ó, quando você projeta aqui, ó, aqui o valor de X é 0. E qual é o valor de Y? 1. Então, quando X é 0, nosso Y é 1. Então, quer dizer que essa função é crescente e passa pelo ponto 0, 1, letra B. Então, uma questãozinha de função. E você lembrando esses tópicos, esses detalhes em relação ao coeficiente A e o coeficiente B, você conseguiria desenrolar essa questão. Então, sempre que você tiver a função, se o A for maior que zero, ela é crescente, se for menor que zero, ela é decrescente, se for igual a zero, é constante, então é uma reta horizontal. O valor de B representa onde a função trisca no eixo Y e automaticamente ele é o ponto Q, 0 e o valorzinho que tiver lá. Como você olha para cá, ó, é 1, então quem é esse B aqui vai representar? Ele representa o ponto 0, 1, que é onde a função trisca no eixo Y. Certo? Então, espero que você tenha pegado essa dica, dicasinha valiosa. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa questãozinha de desafio. E logo mais eu trago mais questões. Qualquer dúvida que tenha ficado, basta mandar mensagem que eu lhe ajude da melhor forma possível. Então valeu e até o próximo vídeo.